Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade agora à resolução das questões. Vamos lá. Questão bem direta essa aqui, tá certo? Questão interessantíssima, falou o seguinte. Sabendo que cosseno de 30 é igual a 0,5, o valor aproximado do seno de 75 mais cosseno de 135 vale quanto? Então, vamos calcular separadamente. Primeiramente, vamos olhar quem, pessoal? Seno de 75, tá certo? Seno de 75 graus. Seno de 75 graus, propriamente dito, a gente não lembra mais, nós sabemos que o seno de 75 é a mesma coisa que o seno de 45 mais 30 graus, tá certo? Ângulo A, ângulo B. E aí a gente lembra, certo, das regrinhas de soma de arcos, que quando a gente fala do seno, a gente está falando do famoso poema, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A vezes cosseno B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tá certo? Vamos lá então, seno de 45, a gente lembra que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, lembramos que é, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Mas quanto que é seno de 30? Ele me deu 0,5, né? Ou 1,5, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Esse resultado vai me dar quanto? Raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Ou 4 raiz de 6 mais raiz de 2. Tá certo? E vamos dar continuidade aí à resolução. Já achei o seno de 75. Esse é o seno de 75. Tiago, e agora? E o parte do cosseno? Mais tranquilo ainda, tá certo? Cosseno de 135, hein? Lembra lá do ciclo trigonométrico? Eu tenho a função seno em pé, sem sono, e a deitada função cossono, ou o famoso cosseno, tá certo? Horrível essa piada, mas tá valendo, beleza? Nós sabemos que aqui, fazendo um ângulo de 45 graus, eu tenho cosseno de 45 graus projetado aqui no eixo, certo? Aqui embaixo, que é o famoso raiz de 2 sobre 2. Quando a gente transpõe o quadrante para o outro lado, certo? Nós fazemos o ângulo equivalente aqui, que sendo também sendo de 45 graus, só que nós sabemos que ele na verdade está me falando de um ângulo de 45 graus, mais quanto? Mais 90, porque ele deu toda, certo, essa volta. Logo eu estou falando do cosseno de 135. Eu estou falando da projeção desse eixo aqui, tá bom? O valor ele segue o mesmo padrão, só que aqui ele inverte porque o segundo quadrante do eixo do cosseno ele é negativo, tá? Esses conceitos foram todos passados em sala ao longo do semestre. Então inverte o sinal, menos raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 135 vale quanto, Thiago? Menos raiz de 2 sobre 2. No momento em que eu somo os dois, certo? Eu vou ter raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 2. Tiro o mínimo, que vai ser 4, raiz de 6 mais raiz de 2 menos 2 vezes o raiz de 2, certo? Raiz de 2 menos 2 raiz de 2, por que 2? 2 dividido por 4 dá 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Conceitos básicos de mínimo múltiplo comum. Eu vou ter o resultado disso como sendo raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá certo? Olha o fato interessante. Raiz de 6 eu sei que é igual a raiz de 3 vezes raiz de 2. Então eu posso substituir.
vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 4. Põe o raiz de 2 em evidência. Raiz de 3 menos 1 sobre 4. Quanto que é raiz de 3, pessoal? 1,7 aproximadamente. Menos 1 dá 0,7. Vezes raiz de 2, que dá quanto? 1,4. Então vai ficar 1,4 vezes 0,7 sobre 4. Esse valor é aproximadamente certo quanto? Ora, questãozinha aí agora de padeiro, né? Continha de padeiro do café da manhã. A gente vai ter então um valor aproximado de 0,26. Vai dar 0,24 e pouquinho, a gente aproxima para 0,26, porque a gente está desconsiderando as demais casas decimais, sempre para cima, beleza? Arredondando. Então, um abraço para vocês. Até logo. Questão aí tranquila, bastava lembrar dos poeminhas, tá? Thiago, não lembrava dessa questão de transposição do cosseno. Dá para você lembrar também da soma de arcos do cosseno, né? Vamos lá, cosseno de 135, eu sei que é a mesma coisa que o cosseno de 90 graus, mais o cosseno de 45 graus. Esse aqui eu não lembro como é que é a regrinha. Fácil, fácil. Famoso cossa, ângulo A, ângulo B, tá? Cossa A, cossa B. Troca o sinal, ou seja, se está positivo, o sinal aqui vem negativo. Sem saber, ou seja, seno de A vezes seno de B. Tá ok? Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Beleza, galera? Questão boa de ser realizada, tranquila. Pegou bem diretamente o conceito de soma de arcos e por aí vai. E quem estava preparado deitou nessa questão. Um abraço para vocês, até logo.